vocês. Dentro daquela nossa proposta inaugural, né, desse ciclo de 2018, nos comprometemos a falar dos 10 princípios sagrados de Umbanda. Nós já estamos no 5º. Lembrando que começamos todo o percurso falando de trás para frente. Então já falamos do 10º, do 9º, do 8º, do 7º, do 6º e iniciamos no último encontro, né, o 5º período. Sempre é bom e oportuno a gente relembrar, né, assim, do que já foi falado. Então falamos do 10º princípio, que é o retorno, né, à nossa origem, ou seja, o retorno à nossa ancestralidade ou aos nossos genitores divinos. Falamos da importância e a função do movimento umbandista na primazia do despertar individual e coletivo. Falamos da função das reencarnações, né, os objetivos e finalidades. Falamos também do processo kármico, ou seja, a lei de predestinação dos seres. E enfatizamos, né, as dimensões paralelas ao planeta Terra, ou seja, as suas dimensões concêntricas. E iniciamos, né, como falamos no último encontro, falando sobre o 5º período. E o que é o 5º período? Falamos do poder volitivo dos orixás, a primazia desse predomínio, né, dos orixás no poder de materialização na energia telúrica. É sempre oportuno dizermos, né, que os 10 princípios estão sendo abordados em 3 figuras de linguagem. Ou seja, uma linguagem androgônica, outra cosmogônica e sempre fechamos com a teogônica, mostrando nessa relatividade que é o entendimento relacionado a essas coisas que nós chamamos de doutrina. E para ser mais sincero, não coisas, né? Princípios que nós preconizamos como doutrina essencial de Umbanda. Na semana passada, quando falávamos, né, do 5º princípio, em especial dessa função, né, que é os genitores divinos, nos orixás que comandam o poder volitivo e ao mesmo tempo repassam esse poder de materialização aos Exus, nós abordamos 2 pontos fundamentais. Só para a gente se lembrar, o primeiro deles, que todo o poder de ideação, que como consequência posterior diz respeito à natureza, está jungido, né, ao predomínio dos orixás Exus. E quando nós falamos orixás, é sempre bom lembrar que não é um só que nós temos um telúrico, que está em pés, a gente poderia até dizer, de igualdade aos 7 emanações sagradas da divindade. Nessa primeira linguagem, que é a linguagem androgônica, a comunidade que está jungida a esse entendimento, dentro dessa correspondência de princípio, não tem nem sequer a noção que existem forças sutis da natureza. E ainda mais do Exu, que é o materializador desse poder volitivo ou da manifestação própria da natureza. Só para a gente relembrar assim, de forma bastante sucinta, é como se nós imaginássemos que o orixá idealiza todo o processo de construção da vida. E esse poder de idealização a gente chama de poder volitivo, que cria as leis de correspondência até a manifestação na natureza. Mas quem coloca a mão nesse poder de ideação e traz para a forma é o poder de atuação de Exu. Então quando a gente fala assim, existe uma criação, existe uma vida, quem que idealiza esse poder? Os orixás sobre a ordenança maior de Deus. Como que essa vida se manifesta no plano da matéria? Através da correspondência telúrica do Exu. É quem dá forma a esse poder de ideação. Então, ou seja, traz um poder ideativo para uma manifestação física. Então, como nós dissemos, para esse primeiro grupo, né, que ainda está sedimentado essa linguagem androgônica, o poder de Exu é pouco conhecido. Hoje nós vamos falar nos aspectos cosmogônicos. Traz o mesmo princípio, só com uma amplitude maior. Se para o primeiro grupo o poder volitivo do orixá é o construtor da vida, de uma forma bem genérica, o Exu é aquele que só vem no terreiro para barganhar, não possui uma propriedade como cooperador na construção e manutenção da própria vida da natureza, nesse segundo aspecto já existe um breve conhecimento dos orixás nessa correspondência de ideação, ou seja, nos aspectos cosmogônicos existe um éter luminoso, com um poder de pensamento, que dirige todo um processo de construção.
E dentro dessa cosmogonia existe, né, um reflexo manifestado na forma, mas que ainda assim é sustentado na contraparte astral. Para ficar fácil. Na Umbanda nós falamos que existe mantra, tantra e yantra. Vocês já ouviram falar isso? Mas se perguntarmos, por exemplo, para os cientistas, né, o que é a vida, eles vão falar, é o princípio do Big Bang. Luz, som e movimento. O poder volitivo do orixá seria a tradução dessa luz. Então, um poder de ideação, que tem um poder de reflexão na contraparte astral, mas que se manifesta na natureza pirâmide. Então, quando nós falamos assim, nós estamos encarnados, nós estamos na natureza mais densa. Existe algo que sustenta essa natureza na contraparte astral? Existe. Então, quando nós falamos de forças elementares, aí nós precisamos conjugar o poder volitivo do orixá, que dá frequência vibracional, ou seja, ciclo e ritmo, a uma energia que a gente chama de sutilíssima. Ela ganha propriedade astral até o ponto de manifestação palpável. Quando ela se manifesta no palpável, a gente chama de matéria. Então existe uma energia psíquica, governante, comandada pelos orixás, mas que se manifesta na primeira forma deduzida pela nossa ciência, inclusive acadêmica, a gente chama de substância etérica. E essa substância etérica, ela ganha propriedade no campo da forma. E quem manipula isso? Exu. Então Exu deixou de ser só aquela entidade que vem barganhar com a gente no terreiro para ter uma responsabilidade sobre a própria natureza material. Então, dentro da linguagem cosmogônica, existe já uma compreensão, né, para essa comunidade que está integrada nessas leis de correspondência entre o plano mais sutil e o plano mais material, que existe potências espirituais atuando na natureza. E quando nós evocamos do ponto de vista do orixá, nós chamamos de forças elementares. Mas existem determinadas classes de espíritos que dominam essas classes elementares na contraparte astral. E quem são eles? Os Exus, são os senhores da magia. Só que para a gente compreendê-los, ou o poder, né, de cooperação desses espíritos no mecanismo da própria vida, nós precisamos evocar a magia. E magia para nós é sempre manifestação material. Ar, fogo, água e terra. E são essas 4 forças básicas que permitem que a gente possa compreender essa natureza mais palpável. Mas o que mantém essa natureza mais densa na sua contraparte astral? A substância etérica, ou toda a vida que existe no plano astral. Então, quando nós começamos nesse ano a conversar com vocês e a explicar determinados mecanismos, onde a gente pudesse compreender as leis, desde a nossa participação como integrante de uma comunidade umbandista até as leis de correspondência com essas forças, né, que nos dirigem ao aprendizado, o processo evolutivo, a gente vem dando sedimento informativo, doutrinário, para que vocês consigam ampliar, né, a compreensão, a consciência a respeito dessa interação entre o poder do orixá, que é a correspondência divina, que são 7, e a sua representação, tanto no plano astral quanto no plano material. E aí sim diz propriedade diretamente a magia de Exu. Por isso nós falamos na Umbanda que Exu é quem mantém a vida no sentido mais objetivo. É o Senhor do Bara, o Senhor da matéria, o Senhor da energia. Então ele é responsável pela construção e a materialização de tudo que é pensado por Deus e refletido pelos orixás. Olha como ficou fácil. Quando a gente fala assim, Deus comanda toda a vida, mas como que ele comanda? Ele comanda através de todo o universo expressivo. E aqui nós estamos falando de galáxias, sistemas solares, planetas e até na contraparte astral desse planeta. E pouco conhecido no movimento umbandista é a função desses cooperadores da forma. Então, quando nós falamos que existe um poder operante vibracional dos orixás e que tem por correspondência
a atuação das linhas de forças pré-ordenadas e manipuladas por Exu. Essa é a função do oitavo orixá para nós umbandistas, em especial dentro, né, dessa correspondência esotérica de Umbanda. O que eu queria que vocês guardassem aqui hoje? Eu sei que entrar pelo campo da explicação cosmogônica, teogônica, não é algo tão simples para quem nunca ouviu falar. Eu queria que vocês entendessem uma simples coisa. Hoje o nosso movimento umbandista, que já é um dos princípios que nós falamos, e quando nós enfatizamos que o movimento umbandista tem uma função de restaurar a consciência individual e coletiva, é importante que nós, como umbandistas, ainda que seja de forma bem sutil, a gente compreenda esses princípios, trazendo, né, a compreensão do trabalhador muito cultuado no movimento umbandista, que é o Exu, mas não por essa correspondência androgônica, mas pela função essencial que ele tem nos aspectos cosmogônicos, e na semana que vem falaremos, né, do teogônico. E se vocês guardarem, existe uma divindade que divide o seu poder com 7 outros grandes espíritos, e que esses ordenam outros 7 para que possam colocar a mão na matéria e dar forma às coisas, eu já estou satisfeito. Ou seja, os senhores da luz, em consciência com a divindade que é Deus, pré-ordenam aqueles que dirigem a energia matéria. E essa compreensão ainda não está sedimentada no movimento umbandista. Para o primeiro grupo, o Exu é só aquele que vem barganhar, vem negociar, vem quebrar feitiço. Para esse segundo grupo, não. Eles já sabem que ele pode operar na natureza e que, pela correspondência da magia, pode modificar, inclusive, os aspectos kármicos que nos envolvem. Que, aliás, também é um princípio que nós já falamos. Quando nós falamos que o karma, né, a lei do karma, que é a predestinação dos seres, tem correspondência direta com o nosso processo evolutivo, eu estou afirmando, o Exu coopera com o nosso processo de aprendizado evolutivo. E dentro das correspondências materiais, pode ele atuar pela ordenação dos senhores da luz, que são os orixás, no processo de aprendizado, inclusive de terreiro, que é essa nossa abertura de compreensão, a função dos ancestrais, né, que atuam no dia a dia. É isso. Não posso me estender mais, o meu tempo já esgotou. Eu queria somente agradecer pela atenção. Eu sei que alguns de vocês estão chegando aqui agora, e para nós que já estamos falando desde do 10º princípio, fica um pouco mais complexo, mas não tem problema. Não perderam, até porque logo esses vídeos serão publicados, vocês poderão acompanhar, né, todo o processo concatenado do 10º princípio até o primeiro, né, que nós pretendemos chegar no final e encerrar desse ano de 2018. Então ainda tem tempo, né, dá para vocês nos acompanhar aí, dentro do possível a gente vai reciclando aquilo que nós falamos. Dentro da proposta do encontro da noite, eu queria desejar a vocês um bom aproveitamento de rito, e que nessa ritualização de louvação a gente possa incorporar valores. Não só valores como estamos aqui comentando agora, que sejam doutrinários, mas principalmente valores de vivência, que é aquilo que não se explica, mas se sente. Então, vivenciar a Umbanda no seu aspecto ritual é incorporar esses valores espirituais. E para incorporar valores, nós precisamos ir vivenciando, experimentando um dia após o dia e ampliando aí a nossa capacidade de entendimento espiritual. É isso, um bom rito, saravá.